Tudo começa com nosso protagonista perdedor testemunhando impotente seus irmãos mais velhos sendo atacados por um espírito aterrorizante. Ele não pode fazer nada para salvá-los e no final, ele só sobrevive graças ao sacrifício de seus irmãos, prometendo buscar vingança no futuro. Voltando ao presente, conhecemos Ryoma Kunato, o jovem que se tornou o que eles chamam de Olho Guardião. Em resumo, ele é um caçador encarregado de enviar os espíritos de volta ao seu próprio mundo quando invadem o nosso. Mas há algo peculiar na forma como Ryoma realiza seu trabalho. Em vez de ser gentil e compassivo como seu avô, Zohai, Ryoma tem uma inclinação mais violenta, descarregando sua raiva nos espíritos antes de enviá-los de volta. O avô dele aconselha a não continuar com métodos tão agressivos, explicando que nem todos os espíritos são maus. Alguns chegam por acidente e outros escolhem ficar em paz. O papel de guardiões como Ryoma é devolvê-los sem causar danos desnecessários, usando a força apenas como último recurso. Ele até revela que é uma pessoa que convive com espíritos e os trata como família. Apesar desses conselhos sábios, o garoto não parece disposto a aceitar a verdade. Seu desejo de vingança continua a consumi-lo, e ele está determinado a destruir tudo em seu caminho. Em uma tentativa de abrir os olhos, seu avô arranja para ele morar com uma garota que tem uma conexão especial com espíritos por pelo menos um ano. Ryoma não tem escolha a não ser aceitar, pois rejeitar a oferta significaria perder sua licença de Olho Guardião e desistir da vingança pela qual lutou tanto. Assim resignado, Ryoma parte para o desconhecido em direção à sua nova residência. Por outro lado, podemos ver como os espíritos, assim como o nosso jovem protagonista, enviam outros espíritos de volta ao submundo, já que essa era uma das condições para que eles pudessem permanecer no mundo humano. Ao chegar na residência, ele foi recebido por 2 espíritos e depois o resto do clã se apresentou de uma maneira um tanto ameaçadora. Embora seu avô tivesse falado com ele sobre eles, o garoto não confiava inteiramente nesse clã de espíritos. Desde o início, ele deixou claro que detestava qualquer coisa relacionada ao paranormal, e não confiava neles de forma alguma. Eles não precisavam tratá-lo bem, ele apenas os observaria de longe, considerando-os meros monstros. No entanto, um dos espíritos do clã não gostou das palavras do garoto. Para recebê-lo, ele decidiu calá-lo com socos. É claro que nosso jovem Ryoma não iria tolerar isso, e eles começaram uma briga. O espírito tinha a capacidade de manifestar espadas com as quais ele era bastante habilidoso, mas Ryoma tinha uma habilidade ainda mais poderosa. Ele podia criar um vazio no espaço com anéis, cortando tudo em seu caminho. Ambos pareciam igualmente fortes no campo de batalha, mas de acordo com os outros espíritos, Ryoma não estava lutando seriamente e eles estavam certos. Ele estava segurando seus ataques, se não teria derrotado o portador das espadas chamado Nagi. Infelizmente, justo quando a batalha estava ficando interessante, o mestre dos espíritos estava prestes a chegar. Para interromper o conflito, todos inesperadamente atacaram o garoto, confirmando ainda mais sua desconfiança em relação a eles. Pouco depois, a famosa professora que liderava o clã dos espectros apareceu e o jovem teve que se apresentar a ela do chão. Depois que Ryoma se recuperou completamente, pudemos conhecer Botan, a jovem que compartilha sua vida com espíritos, mais profundamente. Ela pediu desculpas ao nosso amigo pelo que aconteceu e fez um convite aberto para que ele ficasse em sua casa pelo tempo que desejasse, desde que mantivesse respeito para com seus semelhantes. Por outro lado, Ryoma explicou mais detalhadamente seu papel como guardião. Ele disse que eram humanos simples que obtinham poder da divindade guardiã do leste e do mundo de Takoyu. Contudo, ao revelar um pouco demais, ele cometeu o erro de alertar Botan para ter cuidado com os espectros que estavam a serviço deles. Essa observação a afetou, pois ela não os via como servos, mas sim como uma espécie de família. Ela o avisou que se ele não conseguisse ganhar a confiança dos espíritos em 3 dias, teria que partir. Esta situação colocou Ryoma em uma posição difícil enquanto ele se lembrava que falhar nesta tarefa resultaria em seu avô o banindo do clã. Então agora ele estava em uma encruzilhada, tentando se dar melhor com as criaturas que desprezava. Felizmente, Nagi, o jovem espadachim, não era tão ruim quanto parecia e ofereceu-lhe a oportunidade de ganhar sua confiança, convidando-o a acompanhá-lo em uma de suas missões. Ryoma, com poucas opções, finalmente aceitou, embora no caminho tenha perguntado a Nagi por que um espírito trabalharia para eliminar outros de sua espécie. A resposta de Nagi foi simples. Essa era a única maneira de permanecer ao lado de Botan. Ele disse que ele não entenderia a menos que tivesse algo realmente importante pelo qual lutar. No entanto, Ryoma tinha algo importante e isso não era nada mais do que seu desejo de vingança.
Assim que chegaram ao local, encontraram o espírito que parecia ter o dom de controlar tecidos. Ambos se envolveram em uma confrontação para subjugá-lo, e durante a luta, Ryoma mostrou ao outro cara que, embora não confiasse totalmente nele, ao menos poderia confiar em suas habilidades. Após derrotar o espírito, o objeto que havia sido possuído voltou ao seu estado normal, revelando que aparentemente os espíritos precisavam se apossar de um objeto para se manifestarem no mundo humano. Naquele momento, Ryoma compartilhou com Nagi a razão pela qual ele nutria tanto ódio pelos espíritos. Ele explicou que um demônio Tsukumogami que possuía um guarda-chuva havia tirado a vida de seus irmãos há algum tempo, e desde então seu único desejo era destruí-lo. Esta história conseguiu ganhar a aprovação de Nagi, mas ele ainda precisava conquistar a aceitação dos demais espíritos. Por isso, ele continuou a realizar missões ao lado deles. No entanto, durante uma inspeção de rotina de um espírito inofensivo que residia na Terra, ele entrou em pânico ao descobrir que os Nagatsuki, o clã de Botan, eram responsáveis pela investigação. O espírito atacou um deles, mas felizmente Kyoma conseguiu salvar seu outro companheiro e rapidamente neutralizar o espírito feminino. Prestes a destruí-la, ela confessou ter ouvido boatos de que caçavam aqueles de sua espécie e temia se tornar uma vítima de tal caça. No dia seguinte, ele foi ao cemitério visitar seu avô, onde foi saudado por vários espíritos. Naquele momento, nosso protagonista lembrou que nem todos os espectros eram maus, levando-o a interromper sua tentativa de destruir o espírito. Graças a essa decisão, tudo acabou bem e Ryoma ganhou a aprovação de 2 outros espíritos ao conter sua sede de vingança para dar a alguém necessitado uma chance. Botan começou a perceber que talvez Ryoma não fosse tão ruim quanto ela pensava, e que ela poderia começar a se dar bem com o resto dos espíritos. Depois disso, podemos observar que nosso protagonista praticamente todas as noites tinha pesadelos com a memória de seus irmãos no cemitério, e aparentemente, eles lhe haviam passado as armas que usavam. Conforme os dias passavam, ele já havia conseguido obter as assinaturas de quase todos os espíritos do clã que estavam começando a simpatizar com ele. O único que faltava era Yue, o membro mais sério que parecia guardar o maior rancor contra o garoto. Por outro lado, um grupo de espíritos da região que aparentemente odiava o clã Botan porque caçavam os de sua própria espécie, os acusou de serem traidores e planejava atacá-los. Enquanto isso, Ryoma junto com Yue estava trabalhando em uma missão. Embora ela não tenha permitido que o garoto interferisse desde que nosso protagonista chegou atrasado ao local inicialmente. Para obter a assinatura dela, a única maneira era derrotá-la em um duelo. Então eles começaram uma confrontação. Mas dessa vez nosso garoto queria mudar sua forma de agir, focando apenas em desviar dos ataques da garota e tentando convencê-la sem recorrer à violência, exatamente como seu avô o havia aconselhado. Infelizmente, ele estava aplicando essa abordagem em um momento muito ruim, pois Yue não estava se segurando em lhe dar uma surra. No entanto, quando eles estavam se enfrentando, a gangue de antes apareceu na cena, e infelizmente Ryoma foi pego por uma das técnicas de Yue. Naquele momento isso aconteceu, e é por isso que ele não poderia ajudar na batalha. Felizmente, antes de começar, o resto do clã, tendo detectado a presença de espíritos desconhecidos, apareceu para oferecer apoio. Mas agora a parte boa está prestes a começar porque a turma decidiu atacar o mais fraco do grupo, que nesse caso era o nosso garoto que estava encurralado. O resto do clã tentou pará-los, mas perceberam que eles não hesitavam em atacar um humano. Então, a conclusão é que eles já haviam lidado com outros antes e o líder deles cometeu o erro grave de admitir isso. Essas palavras despertaram a fera, pois ao ouvir isso, Ryoma usou sua própria força física para se libertar da técnica de Yue, algo que nem mesmo os espíritos foram capazes de fazer. Depois disso, ele começou uma chacina contra os espectros que vieram atrás dele. Agora que ele sabia que estava enfrentando seres miseráveis, não tinha razão para continuar se contendo e despedaçou facilmente os espíritos que cruzaram seu caminho de uma maneira bastante descontrolada. Uma vez diante do líder desses vilões, ele disse que era igual a eles, um monstro em busca de sangue. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, nosso garoto o aniquilou, não apenas o mandando de volta para o mundo dele, mas o exterminando completamente. Percebendo isso, o líder do clã entendeu que Ryoma era exatamente a pessoa que eles precisavam em sua família para o que estava por vir, já que esse poder era a principal razão pela qual eles haviam concordado em hospedá-lo em sua residência. Finalmente, após essa confrontação, Ryoma conseguiu a tão desejada aprovação de Yue para poder ficar nas instalações, o que significava que ele agora poderia ficar com eles por todo o ano que haviam combinado desde o início. Por outro lado, uma das condições que o líder do clã Shuri havia imposto ao avô de Ryoma para recebê-lo era que ele teria que se casar com Botan, e agora que descobriram que o rapaz era digno de estar com ela, eles revelariam tudo isso.
Obviamente, a garota não concordava com isso, mas os espíritos que aparentemente possuíam itens de casamento queriam obter alguém poderoso e confiável caso fossem eliminados. Ryoma também não estava totalmente a favor disso, mas como sempre, de maneira bastante tranquila, disse-lhes que continuaria a observá-los para tomar uma decisão. Claro, eles não precisavam necessariamente estar casados para protegê-la, já que para ele, esse era seu trabalho como olho guardião. No entanto, as palavras frias do menino deixaram Botan um pouco desapontada. Enquanto estava a caminho da universidade, ela foi atacada por um espírito que vagava pela área e aparentemente guardava ressentimento contra todos os membros de seu clã. Felizmente, antes que a situação piorasse, Ryoma, que tinha vindo se desculpar por deixá-la chateada, apareceu no momento certo para salvar sua vida. Embora antes que ele pudesse eliminar o espectro, membros do clã apareceram, bastante desesperados para proteger sua senhora, fazendo com que até mesmo o guardião caçador espectral recebesse um de seus ataques enquanto se livrava do espírito. A propósito, nosso garoto se desculpou com Botan por suas palavras frias anteriores, explicando que não tinha a intenção de falar com ela daquela maneira, e ela aceitou suas desculpas com um sorriso tímido. Após a altercação, o garoto decidiu reforçar a defesa ao redor de Botan com amuletos poderosos. No entanto, ele foi forçado a retirá-los mais tarde, pois afetavam até mesmo membros de seu próprio clã devido ao seu poder avassalador. Enquanto isso, o avô de Ryoma e os membros mais proeminentes de seu clã foram convocados por Kai, um espírito poderoso que mantinha uma trégua com os caçadores em troca de certas acomodações. O motivo da convocação era que Kai queria entender por que um olho guardião estava ligado à residência de um clã espiritual. Aconteceu que Botan tinha grande valor e tanto as organizações espirituais quanto as de caçadores desaprovavam a proximidade de um olho guardião com algo tão precioso. No entanto, os espíritos explicaram que Ryoma não estava buscando o poder de Botan, e na verdade, ele não estava ciente do que ela abrigava dentro dela. Enquanto isso, nosso protagonista estava removendo os talismãs que havia colocado anteriormente e se viu encurralado por dois espíritos de alto nível que aparentemente o estavam perseguindo pelas mesmas deduções que Kai. No entanto, Ryoma se mostrou bastante habilidoso e experiente para sua idade, conseguindo enganá-los para lhes dar um golpe rápido, pegando os espíritos de surpresa. No entanto, eles se revelaram mais fortes do que ele havia calculado, e quando parecia que ele havia derrotado um e prendido o outro, ambos o tinham na corda bamba, pois um deles era imune à sua técnica de selamento. Depois de neutralizá-lo, eles começaram a torturá-lo para extrair informações. Até então, o jovem pensava que os espíritos estavam apenas buscando as fraquezas do clã que caçava seu tipo, acreditando que a disputa poderia ser devido a um conflito territorial. No entanto, ele ficou completamente surpreso quando perguntaram se sua presença naquele lugar estava relacionada à busca pelo poder de Botan, entendendo que isso poderia desencadear uma guerra entre facções. Eles perguntaram sobre os planos dos caçadores em relação ao poder da garota. Após essa revelação, Ryoma se libertou de sua captura, pois ele havia se deixado capturar para extrair informações deles. Agora ele seria aquele a interrogá-los sobre o que eles haviam perguntado a ele anteriormente. Pouco antes de subjugá-los, Yue interveio para interromper o conflito, aconselhando que os deixassem ir, já que eram uma espécie de detetives ou caçadores de recompensas com permissão para permanecer no mundo humano. Eles não tinham o direito de levá-los junto. Consequentemente, os indivíduos se retiraram após obterem as informações que procuravam. Na verdade, nosso jovem caçador de entidades estava completamente alheio ao poder que Botan possuía. Após esses eventos, Ryoma chegou à conclusão de que algo estava errado com a garota que compartilhava sua vida com os espíritos. Haori de mãos dadas com Ryoma? Será que eles estão mesmo em um encontro? Você deve estar se perguntando o que está acontecendo aqui, mas tudo tem uma explicação, e tudo começa meia hora atrás. Ele tentaria descobrir do que se tratava tudo isso, o que Botan estava escondendo, mas desta vez ele queria fazer as coisas do jeito certo. Ele acabou convidando a garota em questão para um encontro para ficarem sozinhos e perguntar a ela o que estava acontecendo. No entanto, ela entrou em pânico, pensando que era um convite romântico e acabou rejeitando-o. Felizmente, Haori, o líder do clã, convidou-o para um encontro para explicar o que estava realmente acontecendo. No entanto, essa data não foi nada mais do que uma espécie de perseguição a Botan. Enquanto faziam isso, Haori pediu a Ryoma que observasse cuidadosamente ao redor. Ao fazer isso, o menino descobriu algo aterrorizante. O olhar de centenas de espíritos ocultos estava fixo nela. Algo que, segundo Haori, a garota enfrentou durante toda a sua vida. Ela explicou que isso era porque, como ele bem sabia, os espíritos precisavam possuir um objeto para se materializar no mundo dos humanos. No entanto, um deles conseguiu possuir um humano, e para sua surpresa, esse humano era Botan.
Felizmente, o espírito permaneceu dormente dentro dela, mas seu poder era o que atraía centenas de espíritos. Todos estavam proibidos de se aproximarem dela, até mesmo os caçadores, pois se esse poder caísse nas mãos de uma facção, o equilíbrio seria perdido. Essa foi a razão pela qual as outras facções ficaram furiosas por Ryoma ter se aproximado tanto deles. Além disso, essa era a razão pela qual a garota, aparentemente, estava sempre sozinha, pois sua aura demoníaca afastava os humanos. Claro, até que fossem designados para protegê-la. Ao saber disso, Ryoma, ao contrário dos outros humanos que sabiam, não ficou apavorado. Em vez disso, ele decidiu proteger ainda mais Botan, sabendo do perigo que ela enfrentava. Além disso, isso confirmou a ele que os espíritos do clã não eram maus. Na verdade, eles representavam para Botan o que seus irmãos foram para ele, e ele não permitiria que a menina fosse deixada sozinha. Já faz um bom tempo, e a cidade agora está coberta de branco com o frio marcando sua presença. No entanto, o aspecto mais notável é a melhoria significativa no relacionamento entre Ryoma e o clã. Embora, como é frequentemente o caso, quando as coisas parecem estar indo bem, algo inesperado sempre surge. A Odd, o mercenário que já havia cruzado caminhos com o Ryoma, torna-se um aliado inesperado. Depois de ser contratado por um dos espíritos Botan, ele revela informações cruciais. 3 clãs de caçadores estão de olho em Botan. Eles estão apavorados com o poder que ela possui e acreditam que é melhor acabar com sua vida antes que o espírito desperte completamente. Por outro lado, Ryoma recebe uma convocação de um dos maiores clãs de Kyoto, a cidade para a qual ele se mudou. Eles pedem relatórios detalhados de suas missões de caça na área. Seu avô o avisa sobre Kadomori, o líder do clã, sugerindo que ele pode ser um lobo em pele de cordeiro. Apesar dos avisos, Ryoma não tem escolha, a não ser se encontrar com o líder. A reunião com Kadomori é intrigante. Embora o avô de Ryoma o tenha alertado, o líder parece amigável, até mesmo oferecendo uma demonstração de como seus guardiões, sob seu comando, usam selos para eliminar espíritos. A situação se torna ainda mais complexa, mergulhando Ryoma em um cenário onde alianças e aparências podem ser tão enganosas quanto o próprio mundo espiritual. Enquanto conversavam, a pessoa impôs 2 condições para Ryoma continuar trabalhando na área. A primeira era fornecer relatórios detalhados de todas as suas missões, e a segunda, mais impactante, envolvia eliminar Botan. De acordo com ele, a menina representava um perigo, pois perder o controle de seu poder poderia desencadear um desastre no mundo humano. Apesar das tentativas anteriores do clã de se livrar dela, os espíritos de seu clã sempre a protegiam. No entanto, como Ryoma estava vivendo entre eles, ofereceram-lhe a oportunidade de realizar a missão mais facilmente. Mas Ryoma, sem hesitar, recusou firmemente, desafiando as ameaças do ancião e avisando-o para não ousar tocar em Botan ou sua família. Apesar da recusa firme, o ancião não estava disposto a aceitar um não como resposta. Diante da possibilidade de controlar o corpo de Ryoma à força para cumprir a missão, eles lançaram um ataque poderoso. Ryoma não apenas conseguiu bloquear, mas também contra-atacou, lançando um dos caçadores do ancião pelos ares e demonstrando que eles haviam subestimado gravemente suas habilidades. Aqueles que pensavam que ele era apenas um aprendiz ficaram surpresos ao ver seu corpo marcado por cicatrizes e descobrir habilidades muito além do comum. Apesar das evidências, o ancião continuou a subestimá-lo, argumentando que os feitos em sua aldeia não se comparavam ao nível de poder naquela cidade. Determinado a provar a diferença de poder, ele liberou vários espíritos controlados por talismãs. O que ele não sabia era que isso tornava as coisas ainda mais fáceis para Ryoma, que, ao libertar sua verdadeira natureza monstruosa, usou sua arma para se livrar facilmente dos fantoches espirituais. O estilo de luta de Ryoma chamou a atenção de Tsubaki, a filha do ancião, que decidiu não participar da batalha. Seu único interesse era observar as incríveis habilidades de Ryoma, que depois de muito tempo, desfrutou da emoção do combate desenfreado. Por outro lado, os membros do clã descobriram, graças ao avô do garoto, que ele se tornou caçador com apenas 12 anos de idade. Mas a coisa mais surpreendente não foi isso. Depois ele cuidou do espírito das telhas, que aparentemente era um dos mais poderosos dos últimos tempos. Os meninos ficaram surpresos com o que alguém sedento de vingança poderia alcançar. Enquanto isso, nosso herói continuava a se livrar dos fantoches do velho, que optou por uma tática bastante injusta. Ele usou um espírito inocente, aquele que Ryoma havia conhecido há pouco tempo, e isso o tirou do jogo. Agora, ele tinha que enviar um espírito para outro mundo que estava apenas sendo usado. Isso o levou ao limite, focando apenas em desviar dos ataques. O velho, por sua vez, tinha certeza de que isso aconteceria.
Ao descobrir que o garoto tinha passado tempo com espíritos, ele pensou que seu coração tinha amolecido e agora ele só esperava que o espírito o derrotasse. A ideia do velho era fazer com que ele baixasse a guarda porque ele tinha que lidar com alguém que conhecia, mas ele não contava que Ryoma tivesse muita experiência nessas questões, quando se tratava de tomar decisões extremas. Ele acabou atacando o espírito sem piedade. Embora isso fosse o que eles acreditavam, na realidade, ele apenas usou os ataques para remover o selo de controle colocado na mulher. Claro, depois de fazer isso em apenas alguns segundos, ele se livrou do último caçador e encurralou o velho, que não teve escolha a não ser se render e permitir que Ryoma patrulhasse a área. Caso contrário, eu tiraria a vida dele. A propósito, parece que Tsubaki estava interessada no garoto porque ela também conheceu os irmãos dele antes de morrer e até deu a ele seu número de telefone para manter contato. Depois de todo esse incidente, Ryoma decidiu por conta própria levar o espírito de antes para a casa Nagatsuki. No início, Botan teve pensamentos estranhos sobre o que Ryoma realmente estava fazendo, mas depois de resolver o mal-entendido, Botan e Ryoma escoltaram a mulher até a cidade delas. Quando voltou, Ryoma revelou à garota que já sabia a verdade sobre o espírito que reside dentro dela. Claro, ela não precisava se preocupar com isso. Enquanto ele fosse um olho guardião, ele cuidaria de protegê-la. Além disso, para ser honesto, ele revelou a história de seu passado, de como procurou vingança pela perda de seus irmãos. A propósito, os espíritos estavam cada vez mais convencidos de que Ryoma seria o marido perfeito para a jovem Botan. Um grupo de espíritos estava causando estragos entre os caçadores do antigo clã Taiju. Diante disso, o comitê decidiu enviar Yu e Ryoma como reforços, uma dupla que são como água e óleo. Enquanto se dirigiam para o local, Yu explicou a Ryoma que a gangue que eles enfrentariam era formada por espíritos que possuíram objetos de tortura e eram muito poderosos. Aparentemente, há vários anos, foram necessárias várias organizações para detê-los. Isso deixou Ryoma incapaz de esconder sua felicidade. Ele estava ansioso para devorar espíritos, pois estava cansado de se segurar nas lutas com toda a sua força. Ao chegarem ao ponto de encontro, foram recebidos por Tsubaki, que também participaria da missão. Além dela, os dois mercenários anteriores estavam presentes para trabalhar nesta missão, guiando-os até o esconderijo do líder da gangue. Embora o papel deles fosse apenas escoltá-los até lá, eles não tiveram tempo de se retirar quando foram emboscados pelos 3 líderes poderosos da gangue, cada um controlando objetos que lhes concediam habilidades extraordinárias. Tsubaki enfrentou o que manipulava o fogo, enquanto Ryoma se concentrou no líder que empunhava uma serra e era extremamente poderoso. Ele até conseguiu acertar um bom golpe em Yu, sem que ela pudesse fazer qualquer coisa para se defender. Somente Ryoma, graças aos seus artefatos, foi capaz de enfrentá-lo de igual para igual. Enquanto isso, Tsubaki e os mercenários enfrentavam seus respectivos oponentes sem sofrer qualquer inconveniente. O líder dos serrotes, percebendo que não poderia derrotar Ryoma, fundiu-se com seu objeto, adquirindo uma transformação ainda mais poderosa. Isso fez com que Yu e Ryoma unissem forças para derrotar essa nova ameaça. Na verdade, Ryoma só participou do golpe final por causa de suas feridas. Ele aproveitou a oportunidade apresentada pelo ataque de Yu para encerrar o primeiro espírito de uma vez por todas. Voltando com Huma e este grupo unidos para esta missão após lidar com o espírito, Tsubaki mencionou a ele que ela já havia encontrado seus irmãos antes. Na verdade, ela costumava admirá-los pela grande habilidade de combate que possuíam. Por isso, ela também estava em busca do espectro que havia possuído um guarda-chuva. Então ela o convidou para se juntar ao seu clã, pois lá ele poderia reunir muito mais informações para rastrear o paradeiro da criatura que havia levado seus irmãos. Yu, que estava ouvindo a conversa, achou que não era uma boa ideia aceitar, já que o clã de Tsubaki era conhecido por usar caçadores como meras ferramentas. No entanto, ele acreditava que devido à escuridão dentro do garoto, ele eventualmente aceitaria. Felizmente, Ryoma acabou rejeitando a oferta, pois queria continuar no clã dos espíritos. Ao voltar para casa, Yu perguntou ao menino por que ele havia recusado a oferta, ao que ele respondeu que tinha certeza de que, se seguisse aquele caminho, seria consumido pelo mal, então seguiria seu próprio caminho para cumprir sua vingança. No dia seguinte, Auri reuniu toda a família para anunciar que eles iriam celebrar com um jantar de sukiyaki naquela noite. Cada membro recebeu uma tarefa de preparação, e Ryoma e Botan receberam a missão de encontrar a grelha elétrica, cujo local era um mistério. As expectativas eram claras, já que esta missão serviria de desculpa para Botan e Ryoma progredirem no relacionamento. Haori até deu a Botan um plano de amor para encantar Ryoma. A propósito, a menina estava muito nervosa com isso. Enquanto os outros continuavam com suas tarefas, Botan se perguntava se Ryoma também estava se sentindo desconfortável com a situação ou se ele pelo menos estava pensando nisso. Em um momento, Ryoma encontrou a lista que Haori havia dado a Botan no chão.
Ao ler, o menino comentou friamente que não precisava se preocupar com aquilo. Surpresa, Botan não conseguiu se contentar com essa reação e queria ver a verdadeira expressão do menino. Apesar de suas tentativas de evitar, ambos tropeçaram e o menino finalmente admitiu estar corando. No final, nenhum deles conseguia mais esconder seus sentimentos, embora também não formalizassem a relação. Quando a noite caiu, o grupo desfrutou de bebidas e uma deliciosa refeição. Uma vez a sós, ele disse a ela que a família Nagatsuki o lembra de seus irmãos e disse a ela que tem uma ótima família. Após aquele incidente, vários dias se passaram e nosso jovem protagonista recebeu um convite de uma loja especializada em roupas de caça. Sim, porque caçadores normalmente usam roupas de proteção para evitar ferimentos mortais, ao contrário de Ryoma, que sempre lutava com roupas normais e acabava machucado. Para evitar adquirir mais cicatrizes, ele decidiu aceitar o convite. Ao chegar ao local, ele encontrou novamente Tsubaki, que garantiu sua entrada naquela famosa loja, depois de notar em suas batalhas anteriores que Ryoma sempre lutava sem proteção. A propósito, Tsubaki finalmente conheceu Botan, que ela considerava sua rival pelo amor de Ryoma. Mas chegando à parte importante, uma vez na loja, nosso jovem herói aprendeu que as roupas foram criadas através do poder de alguns espíritos que se manifestaram na forma de tecido. Para poder usá-los, ele primeiro teve que formar um contrato após conquistar sua confiança. A maneira como Ryoma provou ser digno de carregar o espírito foi demonstrando como ele poderia suportar impactos em grande escala através de seu treinamento físico diário. Algo muito diferente do resto dos caçadores que dependiam inteiramente de suas vestimentas para a defesa. Graças a isso, Ryoma ganhou a confiança do tecido, ou mais precisamente, transmitiu ao tecido que ele era digno de protegê-lo. Enquanto isso se desenrolava, Tsubaki mencionou a Botan que estava muito interessada e que ela deveria ter muito cuidado, caso contrário, ela o roubaria. Deixando isso de lado, enquanto nosso caçador de fantasmas esperava Botan do lado de fora da universidade, enquanto ele terminava alguns deveres de casa, ele recebeu uma visita inesperada, Kai, que queria saber as habilidades do garoto que vivia com a família de Botan e estava ansioso para enfrentá-lo como um exercício. Para confrontar o neto de Zuhai, Itsuki, a garota que acompanhava Kai criou uma espécie de barreira para impedir que alguém interrompesse a luta. Embora Ryoma tenha tentado atacá-lo imediatamente, a diferença de poder era esmagadora. Este indivíduo era, até então, o espírito mais forte que ele já havia enfrentado, graças à armadura que possuía, o que lhe concedia várias habilidades. Nesta ocasião, Ryoma teria que usar todas as suas habilidades para sobreviver. Apesar de usar todo o seu poder ao máximo, Kai conseguiu encurralá-lo, e além disso, zombou dele perguntando se ele acreditava que poderia derrotar o espectro que o seguia há anos com um poder tão medíocre. Obviamente, isso enfureceu o rapaz. Agora que ele sabia que Kai tinha informações sobre o espectro que matou seus irmãos, ele se transformou em uma fera. Graças à sua habilidade, conseguiu acertar um dos espíritos mais fortes do mundo. No entanto, isso não foi suficiente, pois Kai neutralizou Ryoma mais uma vez. Alguns segundos depois, a batalha foi interrompida pelos espíritos do clã, que sentiram a presença do espírito nas proximidades. Embora Kai quisesse confrontá-los por diversão, os espíritos do clã capturaram sua companheira e ela lhe disse que seu tempo de diversão havia terminado, selando assim o poder de Kai, encerrando a batalha. O espírito não estava lá para derrotar Ryoma, mas simplesmente para avaliar as suas habilidades. Antes de partir, ele perguntou por que Ryoma não estava usando sua verdadeira arma, já que os anéis não eram a arma original de Ryoma. Em vez disso, ele os usou como uma forma de luto por seus irmãos. Kai explicou que dessa forma, ele nunca poderia enfrentar o espectro que matou seus irmãos. Para isso, ele precisava de seu verdadeiro poder. Além disso, Kai também comentou com os espíritos que eles eram bastante cruéis ao permitir que Ryoma protegesse Botan, mesmo que o guarda-chuva tivesse levado seus irmãos quando tentou capturar o poder escondido nela. A garota, ouvindo à distância, ficou chocada com a revelação. No entanto, graças a essas palavras, Ryoma decidiu deixar o clã por alguns meses para se fortalecer. Ele sabia que no seu nível atual não seria capaz de cumprir sua vingança e manteve a ideia de não usar sua arma. Meses depois, o jovem pôde se reunir com Botan e explicou a ela que não deixou o clã porque acreditava que ela era responsável pelo que aconteceu aos irmãos dele. Ele sabia que o único culpado era o espectro maligno que havia matado sua família. Então decidiu ficar ao lado dela, protegendo-a. No entanto, Botan respondeu que seria melhor para ele ficar longe, pois sempre que os humanos tentavam se aproximar, acabavam perdendo suas vidas, como sua tia, a única pessoa que ele já amou. Apesar disso, Ryoma insistiu, garantindo a ela que não tinha com o que se preocupar. Sob nenhuma circunstância ele iria parar de cuidar dela e ficar ao seu lado, pelo menos não até que ele tivesse completado sua vingança.
Por agora, ele continuaria a protegê-la. Já se passaram 6 meses desde que Ryoma chegou às instalações, e Botan nota um cano que a lembrou do momento em que tiveram que limpar o quarto para a mudança de Ryoma, para que ele pudesse viver confortavelmente com eles. Enquanto Botan estava limpando, ela encontrou aquele cachimbo que pertencia ao avô dela. Naquele momento, uma mão estranha apareceu e seus gritos alertaram todos na casa, que correram imediatamente para resgatá-la. Assim que essa mão lançou um ataque contra a garota, Haori apareceu, que pode manipular tecidos e conseguiu criar um escudo protetor. No entanto, o demônio persistiu, preparando-se para um novo ataque. Naquele momento, Nagi, com seus braços transformados em espadas, cortou o demônio ao meio. Embora o Tsukumogami tenha sido derrotado, Nagi também destruiu inadvertidamente o cachimbo de seu avô no processo. Apesar de seus pedidos de desculpa, Nagi temia que Botan ficasse bravo, mas surpreendentemente ela não ficou. Botan expressou sua gratidão a todos por protegê-la e todos admiravam a garota, orgulhosos da mulher forte que ela se tornou. No presente, ela estava pronta para ir à universidade enquanto Ryoma treinava diligentemente com Tsubaki. Ambos tinham a missão de descobrir a pessoa responsável pela morte dos irmãos de Ryoma. Enquanto isso, a família Nagatsuki estava elaborando um plano de segurança para proteger todos os humanos durante o Aoi Matsuri, um dos festivais mais importantes de Kyoto que atraiu uma grande multidão. Como se isso não bastasse, os 3 grandes Tsukumogamis de Kyoto, conhecidos como o Trio da Corte, também estariam presentes. No dia do festival, Botan estava se divertindo com sua amiga quando de repente Ryoma apareceu atrás delas, assustando-as sem querer. Ele informou que todos deveriam preparar o jantar juntos naquela noite. Naquele momento, Ryoma percebeu algo suspeito na área. Enquanto explorava o local, ele descobriu que um espectro estava escondido em um dos guarda-chuvas do desfile. Ele informou sua equipe e quando estava prestes a intervir, os 3 grandes Tsukumogamis de Kyoto fizeram sua entrada. Fuki, o primeiro do trio, fez com que todos os presentes perdessem a consciência com uma espécie de flauta. O idoso Tsumabiki prendeu o demônio com um fio fino, e Suzumi, o terceiro, lançou um ataque que selou o demônio facilmente. Isso deixou nosso protagonista atordoado e ele se aproximou para expressar sua gratidão e se apresentar. Quando ele revelou seu nome, os 3 lutadores pularam nele, pois já tinham ouvido falar dele e estavam ansiosos para conhecê-lo. De repente, Haori aterrissou em cima do nosso protagonista, derrubando-o com um chute voador e repreendendo-o pelo que aconteceu com o demônio Tsukumogami. Ao olhar para cima, ele percebeu a presença do trio e entendeu que eles haviam ajudado Ryoma. Com o problema, Haori instruiu o garoto a relatar ao Sr. Kadamori, mas o transmissor não estava funcionando porque ele estava fora do alcance do rádio. Enquanto ele se aproximava da rua vindo do prédio, notou um guarda-chuva estranho que trouxe de volta memórias de quando seus irmãos o convidaram para presenciar uma batalha contra um Tsukumogami. Naquele encontro fatídico, eles foram emboscados pelo demônio que anulou as técnicas dos Olhos Guardiões, e ele assistiu impotente enquanto seus irmãos eram derrotados sem piedade. Ao olhar mais de perto o guarda-chuva na calçada, um demônio com uma figura feminina se revelou diante dele, observando-o com um olhar sinistro. No segundo dia do festival, o trio celebrou seu reencontro com uma pequena apresentação para o público presente, incluindo Ryoma, que os assistia. Kagami apareceu e lembrou Ryoma que ele havia prometido passar o dia juntos. Juntos, decidiram dar um passeio no parque, jantar em um restaurante italiano e experimentar roupas. Ryoma percebeu que nunca havia experimentado atividades tão divertidas antes. Até aquele momento, sua vida estava focada em treinar para combater os Tsukumogami. Kagami, determinada a mudar isso, tomou a iniciativa e quis mostrar a ele como se divertir. Depois de passar um dia cheio de diversão, eles voltaram ao local. De repente, um malvado Tsukumogami apareceu, e Nagi estava perseguindo-o junto com Yu. Ryoma, ansioso para ajudar, juntou-se a eles para selar o demônio. Kagami os observou com confiança, sabendo que Botan estaria bem protegido no futuro. Assim que o concerto terminou, o trio, exceto Fuki, que foi detido pela polícia no caminho, dirigiu-se à propriedade da família Nagasaki. Tsumabiki e Tsuzumi ficaram surpresos ao ver Botan e começaram a fazer-lhe perguntas sobre a música que os jovens ouviam, pois estavam à procura de um novo estilo. Enquanto isso, Ryoma deixou a propriedade, lembrando-se do que Nagi havia lhe dito sobre os instrumentos serem barulhentos e só falarem sobre música, algo que nosso protagonista achava entediante. No caminho, ele encontrou alguns amigos de Botan, que o levaram à força para lhe fazer perguntas. Felizmente, a jovem que o salvou das perguntas curiosas das garotas apareceu logo depois. Os Tsukumogami de Kyoto, junto com os líderes da família Nagasaki, abordaram o problema principal e expressaram seu descontentamento com as ações. Eles os acusaram de violar a lei que haviam imposto ao questionar o motivo por trás da insistência para que esses jovens se casassem.
eles suspeitavam que o verdadeiro propósito era prender o visitante residente dentro de Botan. Eles relembraram como no passado, ela perdeu o controle após a morte da tia, e como a menina estava à beira entre o bem e o mal, acreditavam que estavam usando Ryoma para ajudar Botan a encontrar a verdadeira felicidade como humana e selar o demônio dentro dela. Considerando que a família de Botan consistia em itens de casamento, eles sentiram que era seu dever realizar o casamento. O sexto sentido da senhora idosa indicou que Ryoma atendia a todos os requisitos para ser um bom marido para Botan, mas alertou que violar a regra só traria caos. Apesar dos avisos, Haori afirmou que, se necessário, eles lutariam até o fim para executar o plano. De repente, os Tsukumogami de Kyoto começaram a tocar música, deixando os líderes da família Nagasaki perplexos, temendo que fosse o prelúdio de um ataque. No entanto, a verdadeira intenção dos Tsukumogami era confirmar que suas suspeitas estavam corretas. A velha assegurou que eles não se oporiam, desde que ninguém interferisse com o trio, revelando que o principal motivo da reunião era buscar sua ajuda em relação a um Tsukumogami que havia aparecido na cidade. Era evidente que estavam se referindo ao demônio que Ryoma havia visto anteriormente. Nos próximos dias, vemos Botan e seus amigos na universidade, todos eles são membros de um clube universitário. Pediram a Botan para convidar Ryoma a ajudá-los com uma tarefa que exigia a força de um homem, então a garota chamou o cara e ele concordou imediatamente. Ao chegar na universidade, Ryoma foi preso pelos seguranças, que acharam que ele era um criminoso. Depois de esclarecer o mal-entendido com a Botan e saber o que tinha acontecido, ele foi bem recebido pelos amigos de Botan. Enquanto Botan ia para a aula, as meninas serviram chá a ele e começaram a fazer perguntas sobre seu relacionamento com Botan, deixando Ryoma desconfortável e o levando a fugir do local. Esta ação irritou Botan, e no caminho seus amigos tentaram explicar que só queriam conhecer o cara e estavam preocupados com a felicidade dele. De repente, Botan sentiu uma sensação estranha e percebeu a presença do demônio guarda-chuva. As meninas não estavam cientes do que estava acontecendo. Tentando escapar, elas ficaram presas dentro da barreira criada pelo demônio, transportando-as para outra dimensão. Naquele momento, Kai avisou Itsuki que ele havia sentido uma energia familiar, a mesma que Ryoma também percebeu. O demônio tentou espiar o interior de Botan para libertar seu mestre. Natsuki, buscando uma saída da barreira escura, apareceu e atacou o demônio sem hesitação. Mais tarde, os amigos de Botan foram capturados com a intenção de feri-los para despertar o demônio interior. Felizmente, Ryoma chegou a tempo para proteger sua garota, como havia prometido. Com um ataque poderoso, ele conseguiu infligir danos significativos ao demônio. Enquanto o demônio se regenerava do ataque, perguntou a Ryoma como ele conseguiria defender as três mulheres. Nesse momento, Fuki, o jovem portador da poderosa flauta, apareceu e declarou que ele protegeria as garotas. Ele garantiu ao Ryoma para não se preocupar com eles. Seu único foco deve ser lutar contra o demônio. Com uma expressão determinada, o demônio mostrou entusiasmo pela luta que se aproximava, ansioso para vingar seus irmãos. Depois disso, ele instruiu Botan a se afastar. Embora soubesse que o espectro representava uma ameaça, ele ainda tinha dúvidas sobre se este era o demônio que havia matado seus irmãos, já que não se parecia com o espectro que ele lembrava de sua infância. Ele precisava se acalmar e planejar suas próximas ações para a luta que estava por vir. Subsequentemente, o inimigo convocou sua arma e absorveu a barreira. Isso levou Ryoma a acreditar que o espectro estava tentando escapar, e ele ameaçou derrotá-lo para proteger os humanos. Num instante, ela desapareceu e reapareceu atrás dele. Quando ele tentou atacá-la, o inimigo desviou do golpe e o observou à distância com desprezo, falando sobre os irmãos mais velhos dele. Essa provocação enfureceu Ryoma, que usou inúmeros talismãs e combinou artefatos herdados de seus irmãos para forjar uma nova arma. No entanto, seu ataque não teve efeito, pois o inimigo esquivou facilmente de seus movimentos. Então ele se dirigiu a Botan e lançou um ataque para mostrar ao jovem que ele não podia protegê-la como havia prometido. Quando parecia que era o fim para Botan, sua família apareceu para resgatá-la junto com o resto da equipe dos Tsukumogami de Kyoto. O inimigo os observou e começou a atacar enquanto eles se aproximavam da ameaça. Nadi brandiu sua espada com toda a sua força, perfurando o inimigo com sucesso. Sem pausar seus ataques, o grupo o cercou, sobrepujando o adversário. Suzuri deu o golpe final, esmagando-o no chão. Enquanto isso, Ryoma ficou impressionado com o poder da família Nagatsuki ao vê-los protegendo Botan. No entanto, o inimigo surpreendentemente desapareceu, submergindo na terra. Kagami, usando sua habilidade de espelho, localizou o inimigo justamente quando ele tentou capturar Botan. Haori cortou a mão do demônio em duas partes, e Ryoma aproveitou a oportunidade para dar um chute que o fez voar.
O Tsukumogami de Kyoto e a família Nagatsuki se juntaram à batalha na tentativa de selar o espectro. No último momento, o inimigo se despediu de seu mestre e sorriu, apesar de ser derrotado. Sob o olhar atento de todos, a idosa Sumabiki anunciou que manteria o objeto selado no armazém dos Olhos Guardiões. Ela prometeu que mais tarde poderiam perguntar sobre as mortes dos irmãos de Ryoma. Enquanto isso, todas as regras seriam seguidas, e a velha instruiu o grupo a fazer uma pausa pelo resto do dia. Ryoma ficou surpreso com a facilidade com que o espectro que ele estava procurando foi derrotado. Depois, Auri agradeceu ao jovem por proteger Botan, mas ele afirmou que ela estava enganada. Na realidade, foram eles que a protegeram. Ele estava apenas preocupado em derrotar o inimigo, a tristeza estava refletida em seu rosto. Ao ouvir isso, Botan de repente sentiu que algo em seu corpo estava errado, e seus olhos começaram a brilhar. Haori ordenou que todos voltassem rapidamente para a mansão Nagatsuki. Eles correram de volta para a mansão, e ao chegar em casa, foram surpreendidos com a armadilha que tinha sido feita. A mansão estava em ruínas. Apesar de que o verdadeiro alvo deles não fosse a mansão em si, mas sim o pilar protetor do local, Elder Kushige. Considerando que provavelmente havia inimigos mais fortes e que o alvo principal deles era Botan, eles entenderam que o melhor lugar para protegê-la era a casa de Tsubaki. Mais tarde, na mansão Katamori, eles descobriram que Kushige estava selado em seu próprio recipiente. Então, uma garota explicou que havia duas maneiras de selar um Tsukumogami. Ela revelou que Kushige havia se selado no recipiente devido a uma ameaça iminente de destruição. Além disso, ela mencionou sua intenção de reparar o recipiente, embora não tivesse certeza se ele voltaria vivo. Enquanto isso, Botan estava inconsciente, e sua família estava preocupada com sua condição. Depois disso, Taiju comentou que eles teriam muitos problemas sem Kushige, pois ele era responsável por alimentar a barreira para proteger a mansão e também por impedir que o demônio dentro de Botan se manifestasse. Agora, a melhor solução seria mantê-la confinada, já que seu poder seria incontrolável. Tsubaki finalmente chegou com a notícia de que Botan tinha acordado, e todos correram ansiosamente para o quarto para vê-la. Naquele momento, a garota soube do que havia acontecido com Kushige. Por outro lado, Tsubaki puxou Ryoma de lado para perguntar sobre o espectro que eles estavam procurando tão diligentemente. Ryoma confessou que não tinha certeza se era o mesmo Tsukumogami de antes. Tsubaki deu a Ryoma a impressão de que sabia mais sobre isso, e revelou que havia descoberto algumas informações através de suas próprias investigações. Além disso, ela pediu para trocar informações sobre os Tsukumogami, pois ele havia testemunhado o que aconteceu naquele momento. Em segundos, os irmãos de Tsubaki apareceram para repreender o rapaz porque descobriram que ele não aplicou na batalha contra o espectro tudo o que eles ensinaram a ele durante os treinos. Após esses eventos, nossa protagonista finalmente teve um momento a sós com Botan. Ela falou com ele sobre Kushige, expressando a sensação de que ele logo acordaria para cuidar dela novamente, como sempre fez. Ela expressou a esperança de que ele pudesse vê-la vestida como uma noiva, já que esse era seu desejo desde quando cuidava dela quando ela era muito jovem. Naquele momento, Botan confessou que estava esperando por ele porque era grata a ele, então ele manteve sua promessa, protegê-la. Graças a ele, ela e seus amigos estavam seguros. As palavras dela deixam Ryoma muito feliz, e isso o motivou a protegê-la ainda mais. Desde antes, ele sentia que havia cometido um grande erro ao protegê-la. À noite, enquanto conversava ao telefone com seu avô e compartilhava a situação do que havia acontecido, ele o aconselhou que era hora de usar seus próprios poderes. Até então, Ryoma usava os poderes herdados de seus irmãos, mas agora, já que ele não buscava vingança e seu único objetivo era proteger alguém, era o momento certo para procurar e desenvolver seu próprio poder. No dia seguinte, Tsubaki veio buscar Ryoma, e ele pediu para usar o dojo da família para tentar dominar seu poder. Uma vez no local, enquanto se preparava para o treinamento, ele relembrou todas as instruções que seus irmãos lhe ensinaram para poder dominar aquele poder. Em sua primeira tentativa, sob o olhar atento das damas presentes, ele não conseguiu. Tendo usado os fragmentos de seus irmãos por tanto tempo, ele havia perdido a conexão com o seu próprio. Após o treinamento, Taiju informou Botan e Ryoma que eles deveriam ficar no centro, pois seria muito perigoso para a menina ir à universidade sem a proteção de Kushige. Ele também mencionou para Haori sobre uma missão para a família Nagatsuki. O clã Yakimada, uma das 3 principais organizações, queria encontrá-los pessoalmente para discutir se Botan continuaria sob sua proteção. Haori reuniu toda a família para informá-los sobre a situação, já que não podiam recusar o convite. Assim, eles teriam que descobrir como proteger Botan. De repente, o trio musical da corte apareceu e se ofereceu para ajudar. A única condição imposta pela família Nagatsuki foi que esse trio teria que protegê-la com suas vidas até que tudo isso fosse resolvido.
Na manhã seguinte, Botan refletiu sobre as palavras do Tsukumogami e se sentiu aterrorizada pela presença demoníaca dentro de seu corpo. Ela se lembrou do momento em que perguntou a Taiju sobre a verdade. O motivo das ações do espectro do guarda-chuva ainda não estava claro, mas tudo começou quando ela foi sequestrada por seus parentes para escapar do Tsukumogami que a protegia. Depois disso, os pais dela morreram no acidente, e Botan declarou não lembrar o que aconteceu em seguida. Taiju explicou para ela durante esse período de amnésia que ela não era humana e havia entregue o controle do corpo dela ao demônio interior. Depois que vieram resgatá-la, Taiju mencionou ter testemunhado uma luz curiosa naquele dia, porque os Tsukumogami a serviço dela viram uma luz brilhante emanando de Botan. Todos se curvaram para ela como se houvesse uma mudança de liderança dentro do Botan. Tsubaki perguntou se aquela luz foi a razão pela qual o guarda-chuva de papel foi ativado. Taiju explicou que eles acreditavam que a luz atraiu todos os Tsukumogami que permaneceram ocultos, como se fosse um farol. No entanto, ele não pode afirmar com certeza que Botan é a causa do problema. Botan estava muito preocupada em seu quarto, mas lembrar da promessa de Ryoma trouxe-lhe um pouco mais de alívio. Por outro lado, Ryoma estava se exercitando e enquanto pensava em como manter Botan segura sem a presença da família Nagatsuki, de repente, ao chegar na mansão, sentiu que algo estava o observando. Sem uma palavra, ele foi atacado com uma espada por Nagi, mas conseguiu se defender graças ao estilo Katamori, a defesa do tecido. Na segunda tentativa de Nagi, nosso protagonista usou uma cortina de fumaça para distraí-lo. Quando Nagi estava prestes a atacar Ryoma, ele respondeu com sua espada, perguntando se era assim que ele achava que poderia defender Botan. Ao ouvir essas palavras, Ryoma, com seu novo poder, partiu a espada de Nagi em dois. Acontece que Nagi estava tentando verificar se Ryoma havia conseguido controlar seus poderes. Após esse confronto, Ryoma prometeu a Nagi que protegeria Botan até o fim. À noite, a família Nagatsuki se despediu de Botan enquanto se dirigiam para uma reunião com a família Yakimada em Tóquio. Enquanto isso, nos escritórios de Taiju, alguns membros consideravam Botan uma pessoa perigosa e estavam dispostos a agir, se necessário, para selá-la e proteger Kyoto. Taiju respondeu que, por enquanto, eles não tomariam nenhuma medida. Além disso, todos estavam com medo da presença de Botan, embora ela parecesse indiferente, oferecendo ajuda no que fosse necessário enquanto morasse lá. Depois disso, vemos a família Nagatsuki um pouco nervosa com a reunião, exceto Kagami, que estava animada com a viagem. Haori tenta tranquilizá-los, pois ainda não sabem como serão recebidos na reunião. De repente, um espectro avança violentamente sobre o veículo. No escritório, Botan constantemente recebe visitantes devido ao seu trabalho árduo. Ela resolve favores, aceita mercadorias para venda e, como forma de agradecimento, seus clientes lhe dão comida. Enquanto Ryoma e Sumabiki testemunham essa cena, eles discutem a próxima operação. Subsequentemente, Ryoma convida Botan para passar um tempo no dojo. No topo de um prédio, o Chiki e a Uigi espionam a equipe Shota para observar suas técnicas incríveis contra os Tsukumogami da cidade. No entanto, não será fácil, pois eles não são poucos. Retomando a jornada para a reunião, Haori está viajando de carro quando o homem misterioso com o guarda-chuva ataca inesperadamente o veículo da família Nagatsuki, causando danos significativos. Usando uma poderosa barreira, aquele espectro fez o carro desaparecer completamente, embora todos conseguissem escapar a tempo. Para complicar ainda mais as coisas, mais 3 espectros apareceram para se juntar à batalha. Eles conseguiram capturar a família de Botan em uma armadilha, deixando-os indefesos e descobriram que do outro lado, mais membros desses espectros têm a intenção de capturar Botan. Enquanto isso, no dojo, Ryoma e Botan aguardam atualizações sobre a jornada de seus aliados e falam sobre o quão crucial a equipe é para ambos. Matsu informa a Taiju Katamori que os Tsukumogami não estão oferecendo muita resistência, o que parece bastante estranho. Depois de considerar por um momento, ocorre-lhes que esses Tsukumogami podem não ter sido enviados para atacar, mas sim para armar uma armadilha e distraí-los. Tanto o time Shota quanto o Taiju encontram adversários formidáveis. Os protagonistas descobrem que o escritório está colaborando com os guarda-chuvas de papel, e Ryoma e Botan são atacados por um de seus membros. Os inimigos propõem a cada personagem entregar Botan sem necessidade de lutar, deixando-os pensativos. Enquanto a equipe Shota recebe ajuda extra, Taiju decide proteger Botan, apesar de todos os problemas que ela trouxe para suas vidas. Coletivamente, todos eles escolhem arriscar suas vidas e proteger Botan. Recusar entregar Botan aos vilões não era uma resposta que Tsuzumi poderia aceitar facilmente. No entanto, Taiju tem algo a seu favor. Tsuzumi e os outros não sabem a localização exata de Botan.
Diante de uma derrota iminente, Taiju tem uma carta na manga, uma força protetora impenetrável. A equipe descobre que os Tsukumogami anteriormente derrotados são agora fantoches controlados por Fuki através de uma flauta. A luta certamente será difícil para ambos os lados. Tanto Botan quanto Ryoma continuam em apuros, pois agora estão sob o poderoso domínio de Tsumabiki, que usa todo o seu potencial para derrotá-los. Antecipando o irritante aumento de poder, Ryoma pede a Botan para tampar os ouvidos para suportar o barulho emitido por Tsumabiki. Após uma distração, Ryoma se machuca e tenta fugir apressadamente daquele lugar com seu companheiro. Embora Ryoma tenha protegido Botan, isso não os impediu de ter que enfrentar os constantes ataques de Tsumabiki e companhia. Mesmo que pareça uma luta injusta, Ryoma consegue fazer uma enorme pedra cair sobre Shiguri. Embora nossos protagonistas tentem escapar, Tsumabiki faz o impossível para contê-los. Até o inesperado acontece. Shiguri destrói a imensa pedra, revelando seu verdadeiro poder. Apesar de Ryoma ter sofrido ferimentos graves, ele ainda se recusa a entregar Botan. Tsumabiki ataca Ryoma novamente com um poder diferente que poderia matá-lo. Botan considera brevemente se entregar para que seu companheiro possa viver, mas de repente se lembra da promessa que Ryoma fez a ela. Quando parece que tudo está perdido e Shiguri tenta matar Ryoma, ele se defende e corta a mão dela. Naquele momento crucial em que a vitória ou derrota de ambos os lados é decidida, um personagem-chave aparece na cena, Tsubaki Katamori. A batalha entre o time Shota e os inimigos começou, e eles fazem o seu melhor para eliminar os bonecos. Apesar dos seus esforços, Fuki revive os bonecos feridos, regenerando suas partes faltantes. A equipe enfrenta um grande desafio, pois para derrotar completamente os bonecos, eles devem primeiro derrotar Fuki. Se eles não agirem rapidamente, o som emitido pela flauta pode hipnotizá-los. Felizmente a equipe, assim como Ryoma, recebe a ajuda de uma equipe especial. Enquanto isso, Taiju Katamori faz tudo o possível para se defender do poderoso Tsuzumi graças aos seus talismãs protetores. Tsuzumi continuou a atacar o ancião, mas de repente percebeu que a sala era apenas uma ilusão. Agora Tsuzumi deve desviar de todas as armadilhas feitas por Taiju, que desapareceu. Um monstro gigante agora prende Tsuzumi, e um vitorioso Taiju é encontrado do lado de fora do prédio. Um inimigo poderoso derrotado, Tsubaki Katamori chega para derrotar os inimigos de Ryoma e Botan. Ela começa a analisar Shiguri e sua verdadeira origem. Enquanto Tsubaki sugere a Ryoma adotar uma postura defensiva, ela lança um ataque ofensivo diretamente em Tsumabiki, até Shiguri tentar atacar Botan. Mas o poder de Tsumabiki se estende e impede este incidente. Ela está embriagada pelo poder e quer reivindicar o prêmio de derrotar esses dois oponentes usando várias armas e poderes. Apesar de seus ataques críticos, será que isso será suficiente para derrotar Shiguri e Tsumabiki? Enquanto ferida, Tsumabiki se lembra que durante a guerra entre o Kyoto, Tsumabiki derrotou seus inimigos enquanto ria de excitação. É por isso que Tsumabiki evita um confronto com esse oponente poderoso e decide lutar contra Ryoma em vez disso. Ela percebe que ele está em choque, já que agora são inimigos. Ela explica a ele que ele precisa descobrir o que Botan carrega dentro dela, porque ela é a chave para abrir a porta que separa os vivos dos mortos. Ela explica que a ambição dos Tsukumogami é serem ouvidos pelos humanos. Claro, Ryoma quer evitar essa missão maluca, então ele decide lutar contra Tsumabiki. Enquanto isso, Tsuzumi consegue escapar de onde Taiju o prendeu, e luta contra o feitiço da cobra convocado pelo ancião. Apesar de explodir esta cobra, o feitiço continua ativo, atacando Tsuzumi novamente. De volta aos protagonistas, Ryoma tenta se defender com sua arma contra Tsumabiki, e Tsubaki continua lutando contra Shiguri, com uma vantagem significativa. Mas de repente, uma voz para a batalha. Sem que Ryoma e Botan esperassem, toda a turma se reúne, deixando os outros em choque. Depois que Fuki começa uma nova melodia, ela convoca novos personagens que são portadores de guarda-chuvas. Antes da luta começar, Ryoma avisa Botan para fugir do local para se salvar. Tsubaki sente a determinação de Ryoma em defender Botan contra esses novos inimigos e sente excitação por ter rivais tão perigosos para derrotar. Quando a batalha começa, eles precisam desviar dos ataques inimigos. Kogarashi é o primeiro a atacar, liberando poderes estranhos que surgem do chão. Outros inimigos como Tsuzumi e Fubuki se juntam para enfrentar Ryoma e Tsubaki. Ambos são atingidos, mas continuam em frente apesar dos danos que recebem. Enquanto isso, à distância, Tenjitsu analisa a batalha, com os olhos fixos em Botan. Botan quer tentar correr e escapar como Ryoma ordenou, mas percebe que não pode porque está sob os poderes de Fuki.
Pior ainda, Shigure aparece atrás dela, trazendo de volta memórias, uma lembrança que a traumatizou, pois durante uma viagem de carro, ela e seu protetor foram atacados por vários Tsukumogami, causando um acidente. Ver esse padrão se repetir e potencialmente perder aqueles que a protegeram novamente, o verdadeiro poder de Botan lentamente emerge. Umi fica surpresa com o resultado da batalha contra os bonecos de Fuki. Ela pergunta a Matsuo onde Fuki foi, e ele responde que Fuki escapou de repente. Ambos notam que os Tsukumogami que os ajudaram anteriormente na luta estão se comportando de maneira estranha. Agora os inimigos se ajoelham enquanto o verdadeiro poder de Botan se manifesta gradualmente, deixando-a com uma aparência possuída. O rosto dela mudou e ela está cercada por uma aura escura. O poder divino de Botan impede que seus inimigos se movam. Ela se aproxima de Tsuzumi e exige que ele se levante. Ao notar o ferimento de Tsuzumi, ela decide eliminá-lo, chocando todos. Os inimigos, incluindo Tsumabiki, ficam surpresos com a individualidade dessa entidade divina, alguém que eles não podem controlar. Ryoma exige que esse deus devolva Botan. Algo dentro dela muda, enfraquecendo seu poder e aura. Ela, ou melhor, o deus que reside dentro dela, tenta resistir, mas as palavras e memórias de Ryoma são mais fortes. Ryoma toca o ombro de Botan. Ele a convence a voltar à realidade porque há pessoas esperando e se preocupando com ela. Ryoma a abraça e lentamente abandona sua persona divina. Enquanto grita com os inimigos, um poder é liberado da caixa que estava sob vigilância. Graças aos esforços dos protagonistas, Botan volta ao normal e todos os inimigos correm em direção a Ryoma, que obstrui os desejos dos vilões. O time emerge do guarda-chuva do Tenjitsu que os havia aprisionado. Azar para os vilões que estavam prestes a prejudicar Ryoma. Um sorriso retorna ao rosto de Botan ao ver seus companheiros resgatá-los. Nagi e os outros antecipam os ataques dos inimigos, desviando-os para segurar os protagonistas em seus braços. Enquanto os outros personagens trocam gentilezas, Haori ordena que Ryoma descanse, pois ele está em condição crítica. Nagi o reconhece como um verdadeiro homem por cumprir sua promessa. A confrontação é iminente. Tenjitsu aparece diante de nossos heróis e os deixa em choque após dizer o seguinte: parece que o irmão mais velho de Ryoma não morreu como ele pensava, e agora ele se tornou o vilão mais forte. Será que esse demônio possuiu o corpo do irmão mais velho dele? Quem ele realmente é? Embora Ryoma esteja confuso, ele continua determinado a proteger Botan. Tsumabiki ataca novamente. Haori a ameaça, exigindo que depois de derrotá-la, ela explique sua traição para a equipe. Apesar disso, Tsumabiki está determinada a lutar. Ambos os lados começam a discutir e é Nagi quem perde a paciência e inicia esta batalha sangrenta. Mais tarde, Tsumabiki e Fuki revelam suas formas finais. Tsumabiki anuncia seu ataque especial, mas é brevemente interrompido por Haori. Fuki também tenta lançar um ataque, mas é rapidamente desviado por um espelho, um poder de Kagami. Nagi astutamente salta e aplica um golpe letal em Tsumabiki, deixando-o em agonia. No entanto, ele consegue se recompor, movido pela raiva. Em um momento, Fuki dispara um de seus poderes em Tsuzuri, incapacitando-o temporariamente. Tsumabiki, enfrentando uma possível derrota, libera outro novo poder que até atordoa seus próprios aliados. Este imenso poder exerce grande pressão sobre os heróis, dando a Fuki a vantagem para desferir o golpe final. Apesar do desespero esmagador, o ataque de Fuki não prejudica os aliados graças à intervenção de Kushige nesta luta. Kushige facilmente tira os poderes de Tsumabiki, libertando assim os heróis de outra armadilha problemática. Haori enfrenta seus inimigos com grande determinação junto com o poder de sua equipe, prometendo lutar arduamente. Tanto Tsumabiki quanto Fuki estão empolgados com a batalha, e ambos os lados se enfrentam novamente. Desta vez, ambos os lados utilizam ao máximo suas habilidades, mas os aliados coordenam suas forças para dar um golpe decisivo no inimigo. Nagi divide Tsumabiki em dois, e Yu inflige feridas graves em Fuki. Ambos, após refletirem sobre o que aconteceu quando testemunharam o deus que é Botan, aceitam sua morte e caem no chão de exaustão. Por outro lado, Fuki também se desintegra para sempre, aceitando que foi uma boa luta. Finalmente derrotando Tsumabiki, os personagens descansam brevemente enquanto a parte difícil terminou. Kagami usa seus poderes em Tsumabiki para revisitar o passado. A paz não é permanente, pois outros aparecem no campo de batalha. Outra grande batalha aguarda nossos heróis. Shigure promete levar Botan embora. Mesmo estando ferida, Tsubaki quer continuar lutando, desejando ter aqueles à sua frente em sua posse. Ryoma faz o mesmo para derrotar seu inimigo. Heróis e vilões avançam para atacar simultaneamente. Ryoma tenta desferir um golpe preciso, mas acaba ferido. Seu inimigo não tem dificuldade em se defender e desviar dos ataques. Nesse momento, Ryoma percebe que seu inimigo é quem assassinou seu irmão e irmã.
Com determinação e sede de sangue, ele quer derrotar quem agora veste a pele de seu irmão. Tenjitsu tenta enfurecer ainda mais Ryoma insultando seu irmão, e também explica que quando devorou sua alma, pôde também conhecer seus pensamentos. Para desmoralizar Ryoma, Tenjitsu diz a ele que aqueles que levaram à morte de seus irmãos foram seu avô e o próprio Ryoma, levando-o a reagir violentamente. Tenjitsu se lembra de sua infância quando lutou contra seu irmão mais velho. Vendo Ryoma distraído por essa memória, Tenjitsu começa a atacá-lo continuamente. Enquanto isso, os outros vilões tentam raptar Botan, mas Ryu evita os ataques. Nagi ataca ferozmente Shigure, enquanto Tsubaki enfrenta um inimigo, acertando-o no rosto e incapacitando-o para lutar. A batalha entre Ryoma e Tenjitsu se torna cada vez mais difícil porque memórias constantes de seu irmão, que ele nunca conseguiu derrotar, continuam surgindo. O jovem tenta enfrentar seu inimigo, que agora liberou seu verdadeiro poder. Ele tenta se levantar, mas é em vão. Ele está muito ferido. Enquanto seu inimigo o insulta para desmoralizá-lo, seus aliados lhe dão razões suficientes para continuar lutando, e cada um expressa seu ponto de vista positivo, enquanto simultaneamente tenta enfrentar os vilões. No final, é o choro de Botan que faz Ryoma voltar a ficar de pé. As razões para sua luta são claras: prometer destruir o maligno Tsukumogami e também defender Botan. Esta reflexão revela seu verdadeiro poder. Combinando suas duas armas, Ryoma libera um poder incrível, tão potente que seus aliados devem se afastar da luta como precaução. Liberando esse imenso poder, ele pronuncia a técnica chamada Abertura do Portal Kunoto. Ele a lança em direção a Tenjitsu, que tenta pará-la, mas ela explode em seu rosto. Tudo ao redor é destruído, incluindo metade do corpo de Tenjitsu, embora ele se regenere sem esforço. Felizmente, Taiju Kademori e o resto da equipe juntam-se à batalha, facilitando significativamente a luta. Tenjitsu vê ganhar aquela batalha como impossível, então ele decide escapar, ameaçando levar Botan com ele algum dia antes de desaparecer junto com seus aliados, usando o guarda-chuva para transporte. Sem ameaças adicionais, Ryoma desmaia. Botan corre para verificar a saúde do jovem, mas ele explica que está apenas cansado e que ela não deve se preocupar. Taiju Kademori elogia a equipe por seu trabalho árduo, enquanto os outros discutem casualmente como voltarão para casa. Haori mantém Zohei informado sobre a traição e os inimigos que tentaram capturar Botan. Ela também pergunta a Zohei se ele sabia que Tenjitsu usava a pele do irmão de Ryoma, ao que Zohei confirma seu conhecimento, explicando seu desejo de manter seu neto longe. Depois de um bom descanso, Ryoma acorda e nota que Botan também está no quarto esperando que ele desperte. Depois que o jovem a elogia, ambos ficam envergonhados. Ryoma se sente ainda mais envergonhado ao perceber que não estavam sozinhos. Taiju e Tsubaki também estão presentes. O ancião explica que estavam investigando a equipe dos guarda-chuvas de papel. Antes de concluir a conversa, Taiju admira a moral inabalável de Ryoma e o convida a continuar enfrentando a ameaça dos guarda-chuvas juntos. Taiju o convida para a tradicional reunião frequentemente celebrada após uma grande luta. Na reunião, toda a equipe está presente. Eles aclamam Kushige, chamando-o de estrela, deixando o protagonista surpreso, já que esse personagem participou por apenas alguns minutos. Em um momento, todos os presentes demonstram lealdade a Botan, deixando-a sem palavras. Ryoma reflete sobre sua vingança contra os guarda-chuvas de papel e percebe que havia algo maior do que seu ódio por esses inimigos. Ele olha ao redor e vê seus amigos sãos e salvos, fixando seu olhar em Botan, sua razão para proteger. Kushige agradece a Ryoma por defender sua senhora, surpreendendo o jovem ao descobrir que Kushige pode falar. Isso significa boa sorte para todos no novo ano. Os amigos de Botan tentam investigar o que ela estava fazendo esse tempo todo, até especulando que ela poderia estar se casando. No entanto, ela não pode revelar a verdade, sentindo-se envergonhada. Quando eles saem do lugar, perguntam a Botan por que ela não tem um guarda-chuva de papel já que está chovendo. Ao mesmo tempo, Ryoma chega para trazer um guarda-chuva para ela, pois Kagami mencionou que ela esqueceu. Esse gesto deixa Botan ainda mais envergonhada na frente de seus amigos. Ambos caminham na chuva e Botan carinhosamente compartilha o guarda-chuva com Ryoma, mas instantaneamente percebe que é algo que casais fazem, sentindo-se envergonhada novamente. Eles dois testemunham um casamento e Ryoma sugere que Botan ficaria muito bonita em um vestido de noiva, o que a deixa ainda mais desconfortável. A família, observando do alto de um telhado, os vê nessa situação e os encoraja a finalmente se tornarem um casal, provocando Ryoma por ser tão reservado. Logo o sol aparece e é a Botan quem dá o primeiro passo. Ela sugere a Ryoma que eles se aproximem do casamento de mãos dadas para ver mais de perto. Ambos correm de mãos dadas rindo, e é aí que o anime de hoje termina. Deixe um comentário se você for tão forte quanto esse cara. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para ver mais animes no canal, e eu te vejo no próximo.